Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje dia 4 de dezembro, data comemorativa a Orixá Inhaçã ou Orixá Oiá. Eparrei Oiá. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa orixá, trazer alguns detalhes para você que não conhece, para você que quer conhecer um pouco mais. Lembrando que são detalhes, vamos dizer aqui que simples, um pouquinho sobre esta orixá. Tá? Então é uma data comemorativa aí para muitos terreiros, para muitos que são da religião afro aqui no Brasil, né? Tô de vermelho, tô com uma camisa aqui de Ogum, né? Mas também para representar um pouco Inhaçã, né? Para representar esta orixá. Você sabia que Inhaçã é considerada a orixá dos eguns? Sim, ou para alguns a orixá da morte também, que tem ali o domínio da morte ou domínio dos eguns. Você sabia disso? Eu vou explicar o porquê que esta orixá tem isso. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos entender o seguinte: Inhaçã, né? Ela representa o que? Inhaçã, esta orixá, ela representa, pessoal, a mulher guerreira, né? Ela representa a senhora da luta, a orixá da luta, da conquista, da batalha. Você sabia que é esta orixá que auxilia todo ser humano nas brigas diárias pela vida? É a orixá que nos fortalece, vamos dizer assim, diante do medo de seguir em frente. É ela que nos dá força, é ela que nos dá vontade, é ela que nos dá, como que eu falo, empoderamento, tá? É por isso que eu tenho um costume de dizer o seguinte: todos nós carregamos um pouquinho de Inhaçã, porque é ela que nos traz esse empoderamento. Seja você homem, seja você mulher, então todos nós carregamos, nem que seja um pouquinho de Inhaçã ali, né? Muitas pessoas associam esta orixá a uma orixá que não tem paciência, por ela ser considerada a orixá dos ventos e da tempestade. Mas não é isso não. Né? Quando a gente fala que Inhaçã é a orixá do vento e a orixá das tempestades, nós estamos simplesmente dizendo que Inhaçã é a orixá do movimento. Vento nos traz movimento, é aquele, né, é aquela coisa, vamos assim dizer, que leva, que traz, que movimenta, que balança, que traz ali um balançar ali da natureza, né? Então é isso que Inhaçã nos traz, tá bom? Então todo mundo carrega um pouco, né, desta orixá ali no seu ser, né? Porque se não carregássemos, né, quem seria de nós? Existe um mito muito grande no qual algumas pessoas dizem que Inhaçã é a orixá simplesmente nervosa, a orixá da tempestade, é a orixá que nos traz, vamos dizer assim, tempestade para a nossa vida. E algumas pessoas a confundem com isso, porque quando a gente está falando sobre tempestade, a gente está falando sobre necessariamente agitação. É aquela orixá que não nos deixa parados, é aquela orixá, como eu disse, que nos traz movimento. É muito comum quando um médium, quando um consulente está com a vida parada, está com a vida sem movimento, é muito comum ao chegar de dentro de um terreiro, né, fazer oferendas a Inhaçã, para que ela traga esse movimento, esse molejo, esse balançar para a nossa vida, agitando ali um pouco em todas as áreas da nossa vida. Agora é claro, Inhaçã, ela nos ajuda, nos dando caminhos abertos, né? Mas muita gente acha que é uma orixá que só vai, vamos dizer assim, trazer esse movimento pra gente. Mas calma, que Inhaçã também é uma orixá que cuida, mas também é uma orixá que cobra, tá bom? Sim, existe uma cobrança muito forte vinda de Inhaçã, tá bom? Tendo em vista que Inhaçã é daquelas orixás que é a detentora do caminho dos eguns entre vida e morte. Sendo assim, esta orixá é considerada uma das orixás que tem o caminho mais certo da vida, o caminho mais correto,
tá? Inclusive entra até no Itan, que eu vou citar aqui para vocês, sobre Inhaçã ser a esposa de Xangô, que divide com ele algumas características, como por exemplo, Inhaçã divide com Xangô, né, o domínio dos raios e, inclusive, o domínio da justiça. Então, Inhaçã também, por muitos, é considerada a orixá ligada à justiça. Então, sim, é uma orixá que vai cobrar dos seus filhos, é uma orixá que está ligada à justiça. Então, é claro que ela vai querer ver ali os consulentes caminhando no caminho correto, né, caminhando ali no caminho da justiça, sem cometer falhas, tá? Agora, a outra questão é que Inhaçã, ela nos auxilia no amor próprio. É isso mesmo. Ela nos ensina a gente a nos enxergar. Não é uma orixá que vai nos ensinar a julgar outra pessoa. É totalmente ao contrário. Ela vai fazer com que a gente enxergue nós mesmos. Por que que eu falo isso? Porque a orixá Inhaçã, como ela também trabalha com esse lado da justiça junto com a Xangô, ela é daquela orixá que não aponta o dedo antes de estar correta. Ou seja, para todos que acham que Inhaçã é aquela pessoa totalmente destemida, que vai sair acusando qualquer um, ou que vai estar sempre correta, estão enganados, tá bom? Quem carrega esta orixá, ou quem tem esta orixá, tem que simplesmente olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa ser melhorado, porque ela trabalha muitas das vezes no nosso íntimo, fazendo assim com que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila e dentro ali do caminho da justiça, tá certo? Agora vamos trazer aqui algumas características sobre Inhaçã. Primeiramente, eu já disse para vocês que Inhaçã é considerada a orixá dos ventos e da tempestade, ok? Porém, Inhaçã, vamos compreender. Inhaçã é a orixá do vento e da tempestade, em seu primórdio. Pelo alguns Itãs, que são histórias, Itãs são histórias, Inhaçã acabou se envolvendo com o orixá Xangô, assim tendo um relacionamento. Xangô, para quem não sabe, é o orixá da justiça, o orixá dos raios e também o orixá do fogo. Sendo assim, quando Inhaçã envolve com Xangô, acaba tendo ali um romance, Xangô divide com ela os raios. Então, a partir disso, Inhaçã também passa a ser considerada, ou começa também a ter o domínio, né, com os raios. Não é à toa que na maioria das tempestades que vemos hoje em dia, né, sempre tem raio e vento, não é? Então, quando isso acontece, muitas pessoas da tradição africana falam que quando se tem uma tempestade com raios, com trovões, isso demonstra a presença desses dois orixás em um só local, ou seja, é o dançar dos dois orixás, quando tem vento, né, e raio ou trovão, é o dançar dos dois orixás. Interessante. Além disso, algumas pessoas consideram também que Inhaçã é a orixá do fogo, tá bom? Porque ela dá vida ao fogo. No caso, o vento dá vida ao fogo. Alguns até dizem que é por este motivo que Inhaçã e Xangô se deram muito bem. São um casal que alguns consideram ser o casal perfeito. Em algumas culturas, esse casal, Inhaçã e Xangô, é considerado, ou é dito, ou é chamado como o casal do Dendê, que é o casal quente. Inhaçã com o seu fogo, com a sua chama, Inhaçã com o seu vento, alimentando o fogo. Então, para muitos, Inhaçã também é considerada a orixá do fogo. Olha aí que interessante. Você sabia disso? Eu acho bacana a gente saber de algumas características aí, tá bom? Agora vamos lá. Vamos falar um pouco sobre dia da semana. Primeiramente, o dia de Inhaçã é hoje, dia 4 de dezembro. Porém, o dia da semana, ou seja, toda semana, vamos ter um dia específico referente ao orixá Inhaçã, que no caso é quarta-feira, tá bom? A cor ligada ou relacionada a Inhaçã é o vermelho, tradicionalmente.
Mas em algumas culturas, o branco e o rosa também é ofertado em Inhaçã. Então, por exemplo, uma guia toda vermelha normalmente é ofertada em Inhaçã. Em algumas culturas, o branco e rosa, tá bom? Normalmente dentro da Umbanda é ofertado a guia, né? O colar vermelho, como por exemplo, cores de velas também é dado em Inhaçã a cor vermelha. Então, às vezes, se você quer fazer uma firmeza para Inhaçã nesse dia, já sabe a cor de vela. Mas também pode ser utilizado o branco, como eu já disse aqui. Saudação em Inhaçã é Eparrei Oiá ou Eparrei Inhaçã. Na verdade, a saudação completa seria Eparrei Oiá, Messan Orum Oiá O. Resumindo, Eparrei Oiá, que significa eu saudo a deusa dos 9 céus. Olha aí para você ver. Cor de vela, como eu já disse, né? Agora a oferenda para Inhaçã. Quais são as comidas mais ofertadas a Inhaçã? É o acarajé, o abará e o acaçá. E também a manga. A manga também é oferecida em Inhaçã. Algumas pessoas oferecem diversas frutas a Inhaçã, tá bom? Mas essas aqui que eu citei são as mais tradicionais, as mais comuns. Agora as bebidas de Inhaçã. É o champanhe branco, o licor de anis ou licor de menta. A água também é uma bebida dada a Inhaçã, tá bom? Em algumas culturas é oferecido a Inhaçã o suco de frutas, no caso suco de manga. Lembrando que é o suco de manga natural, viu gente? Não vai oferecer o sangue de... o suco de fruta artificial não, tá bom? Agora, as pedras é o quartzo rosa, jade, né? E a ágata de fogo. O metal é o cobre, né? E o elemento de Inhaçã é o fogo, como eu já disse. Vamos falar aqui sobre o sincretismo, tá? O que é o sincretismo? O sincretismo, gente, eu falo isso mais por curiosidade de algumas pessoas. O sincretismo é a associação do orixá a um santo católico, ou seja, um santo católico que representa a orixá Inhaçã. Não que seja, viu? O santo católico é um, a orixá Inhaçã é outro. Porém, existe esse sincretismo, essa representação em muitos lugares, em muitos terreiros. E no caso Inhaçã, ela é sincretizada como Santa Bárbara. Na verdade, Santa Bárbara é sincretizada como Inhaçã, tá bom? Vamos lá. Quais são os campos de atuação de Inhaçã? Um dos mais comuns e dos mais populares é o bambuzal. Sim, o bambuzal, tá bom? Ou seja, plantação de bambu é um campo de atuação de Inhaçã, tá? Até então é muito bonito quando a gente vai no bambuzal, a gente olha para o alto, a gente vê aqueles bambus mexendo, batendo um no outro, né? Isso mostra muito, né? O bambuzal mostra muito o poder dos ventos, né? O que os ventos podem fazer, tá? Além do bambuzal, as matas e o cemitério também são campos de atuação de Inhaçã. Então, esses são os campos de atuação de Inhaçã, no qual você pode sim realizar ali oferendas a esta orixá. Mas tradicionalmente as pessoas buscam ou procuram mais fazer ali, né, ou colocar o campo de atuação ou fazer oferendas no bambuzal. Vamos agora para algumas ervas e também algumas flores, vamos dar esse exemplo. Vamos aqui, uma flor conhecida em Inhaçã, girassol. O girassol é uma flor, sim, relacionada a orixá Inhaçã. Inclusive é um banho também associado a orixá Inhaçã. Então, quero tomar um banho nas forças de Inhaçã. Tanto a folha do girassol, como também a própria flor do girassol é usada para realizar banhos a orixá Inhaçã. Depois nós temos as rosas, rosa branca, rosa amarela, rosa vermelha, também é uma erva e uma flor relacionada a Inhaçã. Então banhos, né, com rosas também são banhos vibracionais relacionados a Inhaçã.
Inclusive, muitas pessoas utilizam as rosas vermelhas, tá bom? Que tem tanto associação com Inhaçã como outras divindades, vamos dar esse exemplo. E é claro, palma. A palma amarela, ou palmas amarelas, também relacionada a Inhaçã. E vamos aqui para duas ervas um pouquinho mais simples de se encontrar. Manjericão. O manjericão também é uma erva associada a orixá Inhaçã. Um excelente banho para ser tomado aí neste dia, trazendo boas energias. Outra erva associada a Inhaçã é a folha de pitanga, tá? A pitangueira, né? Também é uma erva associada a Inhaçã. Deixando bem claro que a maioria das ervas, outra erva associada a Inhaçã é a alfavaca. A alfavaca também é associada a Inhaçã. Vamos lá, a maioria dessas ervas associadas a Inhaçã, e inclusive os seus banhos, são banhos normalmente energizadores, que no caso são banhos que trazem energia, né? Devido aí esta ligação com esta orixá que traz energia, né? Que traz mais força. Inhaçã é considerada a orixá do movimento, né? Como eu disse para vocês, em movimento é energia, é caminhar, é fazer as coisas. Tá bom? Então já falei um pouco aqui sobre banho, já falei um pouquinho sobre cada coisa aqui. Agora quero contar um itam para vocês, para você compreender o porquê que Inhaçã, tá, é a orixá dos eguns, tá? Existe até um ritual que é o ritual fúnebre dentro das casas de candomblé. Esse ritual, quem comanda esse ritual, quem coordena esse ritual é a orixá Inhaçã. Você sabia disso? Porque é a Inhaçã que é encarregada de levar o espírito da pessoa desencarnada para o céu, ou seja, para o plano espiritual. É ela que faz esta passagem, é ela que faz este caminho, tá bom? E você sabe o porquê que Inhaçã é considerada a orixá do caminho dos eguns, né? Por que Inhaçã tem essa ligação com os eguns? Vamos lá que eu vou explicar para vocês de forma resumida, lembrando que é um itam. Vamos lá. Inhaçã, ela perde o seu pai, tá? O seu pai acaba falecendo. Então o que acontece? Ela resolve ali fazer uma oferenda, vamos dizer assim, para o seu pai, tá? O seu pai já falecido. Então ela pega ali todos os materiais que são necessários, lembrando que eu estou falando de forma resumida. Ela pega todos os materiais necessários, tá bom? E vai em meio à mata. E quando ela chega nessa mata para fazer esta oferenda, este ritual ao seu pai que já havia desencarnado, ela começa a dançar. E ela fica dançando naquela mata durante 9 dias. Sim, durante 9 dias. Só que durante esse processo de 9 dias dançando ali e ela fazendo aquelas oferendas ao seu pai, outros eguns começaram a acompanhar Inhaçã nessa dança, tá? Olodumare, que é Deus, o Pai Maior, vendo que Inhaçã tinha esse controle com os eguns, essa dominância, essa força através de sua dança, através do seu movimento, dá a Inhaçã o poder de orientar e de encaminhar os eguns nessa passagem. Sendo assim, Inhaçã se torna a orixá detentora do caminho dos eguns. Olha que interessante, você sabia disso? Deixando bem claro que daqui a pouco a gente vai falar sobre os filhos que carregam a orixá Inhaçã, quais são as características, como esses filhos agem, ou seja, coisas que você até mesmo pode identificar se você é ou não é filho de Inhaçã. Então acompanhe o canal aqui, tá bom? Mas enfim, pessoal, acho que eu já trouxe aqui bastante coisa, né, sobre Inhaçã. Eu não vou alongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E vamos aproveitar esse dia. É um dia de movimento, não esqueça disso, tá bom? Ah, e é claro, como eu já disse, dia de Inhaçã é todos os dias, né? Inhaçã está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Inhaçã é tudo. Mas é isso.
Pessoal, até o nosso próximo vídeo e Epa Reoiá!